E aí pessoal, aqui é o Fabiano, jardineiro paisagista. Hoje a gente vai trabalhar uma manutenção aqui nessa cerca viva e eu vou mostrar para vocês tudo aí em detalhe como que uma boa manutenção faz toda a diferença na jardinagem. Você que está chegando agora aí, não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece também aí de deixar aquele joinha para fortalecer o canal e compartilha aí para todo mundo. Acompanha aí em detalhe essa manutenção.